A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, vamos meditar hoje no capítulo de Gênesis, capítulo de número 24, um capítulo bem extenso, mas irei fazer a leitura, se assim o nosso bom Deus permitir, vamos meditar. Vamos orar para estarmos iniciando a leitura. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui diante do Senhor para aprender mais sobre as vossas santíssimas e sagradas Escrituras. Que o vosso Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, meus irmãos, por estarmos aqui diante do nosso Deus Todo-Poderoso, em mais um dia abençoado, as misericórdias do nosso Deus se renovaram na minha vida, na sua vida. Grande e poderoso é o Senhor, para fazer infinitamente mais do que possamos imaginar. Vamos meditar na leitura, porque é um capítulo bem extenso, e eu convido a vocês também a acompanhar a leitura nas suas Bíblias. O título é: Abraão manda seu povo, seu servo, buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererás seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque. E que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor, o encontro de Rebeca. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe
de beber, e acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: Eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naó. Disse-lhe mais: Também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não te retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, e Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: Assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse: Entra, bendito do Senhor, porque estás fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: Não comerei até que tenham dito as minhas palavras. E ele disse: Fala. Então disse: Eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: Porventura não me seguirá a mulher? Porventura não me seguirá a mulher. E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te aderem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte d'água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: Ora, dá-me um pouco da água do teu cântaro, e ela bem disser: Bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos. Esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar, no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte, tirou a água, e eu lhe disse: Ora, dá-me de beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro de sobre si, e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: De que és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naó, que ele gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não também me fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda.
Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face, toma-a e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os varões que com ele estavam e passaram a noite e levantaram-se pela manhã e disse: deixa-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Rebeca consente em casar com Isaque. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão, e a seus varões, e abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca, porém, levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Até aqui, meus irmãos, um capítulo bem extenso, né? 67 versículos, mas um capítulo riquíssimo, né? Que fala muito sobre o nosso Deus, que faz prosperar todo aquele, né? Que anda conforme a vontade dele. É muito lindo, né? Um capítulo cheio de encontros preparados pelo nosso Deus, né? Começando pelo encontro do servo com Rebeca, e agora ao final o encontro de Rebeca com Isaac, né? Muito, muito lindo ver a maneira do nosso Deus agir, e ver e saber que Ele prepara todas as coisas no nosso caminho. Não irei me estender muito, meus irmãos, porque o vídeo fica muito longo. Então, convido a cada um dos irmãos a meditar mais e pedir ao Espírito Santo de Deus para que venha revelar, né, mais sobre este capítulo. É muito lindo o cuidado, né, e o agir do nosso Deus em nossas vidas. Aquele é o Deus que prepara encontros, né? Ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele será o de eternamente, né? Então vamos orar, né? Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Deus que prepara encontros em nossas vidas, Deus que faz muito mais do que possamos imaginar. Que o Senhor fique conosco neste dia eternamente. Batiza-me e batiza-nos com vosso Espírito Santo e com fogo. Nos reveste com o vosso santíssimo poder, Paizinho amado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.